Vamos ficar de pé? Vamos ler a palavra do Senhor, está em João, e a gente já vai orar pelos dízimos também, pelo alimento, pelo mantimento na casa do Senhor. João capítulo 11, um texto que fala de Lázaro, aproveitando que talvez você não ouviu nada de Lázaro essa semana, aí aproveita para ouvir hoje. Oi? É. Você não ouviu essa palavra Lázaro essa semana, já ouviu mais de 1000, né? Essa semana. João 11, vamos ler um versículo, versículo 35. Jesus chorou. Amém? Vamos orar. Senhor nosso Deus, amado Pai, bendito é o nome do Senhor, Pai. O Senhor vem abençoar a nossa vida com a Tua palavra. Esse versículo que é considerado pela maioria o menor versículo da Bíblia, e tão poderoso, tão profundo. O Senhor possa falar conosco, Pai, que a gente possa aprender com o Senhor nessa noite, através da Tua palavra. Pedimos o auxílio do Teu Espírito Santo, que a Tua palavra mesmo afirma que é Ele que convence o homem do pecado, do juízo, é Ele que sela a Tua palavra no nosso coração. Nos ajuda, Pai, em nome de Jesus. Abençoa cada dízimo, oferta que entrou nesse gasofilácio. Abençoa a vida de cada contribuinte, seja multiplicado na sua vida, em nome de Jesus. Amém. Pode sentar. Jesus chorou. Por que Jesus chorou? Se tratando desse texto de Lázaro, fica até fácil a gente concluir precipitadamente. E o choro, ele pode expressar alguns sentimentos, não é? Às vezes uma pessoa chora de alegria. Vocês já viram alguém chorar de alegria? Fica tão alegre, começa a chorar, isso é normal, é um choro bom, não é? Você pode chorar de alegria. Jesus não chorou de alegria. Mas por que o senhor tem certeza? Pelo contexto. Ele não chorou de alegria. Jesus não ficou alegre ali que chegou, Lázaro morreu, aquele povo está tudo ali, tudo que estava acontecendo não era motivo para ficar alegre, não é? Não era um ambiente de alegria nem de festa. Então definitivamente, ele não chorou de alegria. Mas existe o choro também de emoção, não é verdade? Tem gente que se emociona facilmente. Uma pequena homenagem na televisão, já olha, ele está escorrendo aquela aguinha ali, chora, fica emocionado, né? Porque ele não está chorando nem de alegria, nem de tristeza, mas ele está emocionado, ele foi tocado. Jesus também ali não ficou emocionado. Por quê? Porque o contexto que ele estava vivendo também não era para se emocionar e nem para se alegrar. Mas existe também um choro que a gente foge dele e não quer para ninguém, que é o choro da tristeza. Quando algo ruim acontece, mexe com o nosso sentimento, vai bastante contrário à nossa vontade, e é capaz de nos mover e arrancar lágrimas de tristeza. Morre alguém num luto, numa notícia ruim, num acidente, alguma coisa assim. Ou tem gente que chora quando perde o emprego, o sustento da sua casa, que mexe, abala com as suas estruturas. Qualquer notícia ruim que vai contrário à nossa vontade, se for um motivo forte, é capaz de fazer a gente chorar de tristeza, e esse foi o choro que Jesus teve naquele lugar, chorou de tristeza. Isso é fato. Jesus chorou e não foi nem emocionado e nem alegre, mas ele chorou de tristeza. Agora, por que ele chorou? Eu já vi muita gente afirmar precipitadamente que ele chorou porque estava diante de um luto.
E todos nós choramos quando a gente está diante de um luto. Eu chorei quando meu pai faleceu, quando minha mãe faleceu. A gente chora no velório, a gente chora diante de uma doença, a gente chora diante de uma notícia ruim. E aí todo mundo diz e afirma que Jesus chorou pela morte de Lázaro. E nós precisamos analisar com calma, porque eu não acredito que Jesus chorou pelo luto de Lázaro. No versículo 4 diz assim: ao receber a notícia, disse Jesus: esta enfermidade não é para a morte. O que isso quer dizer? Jesus estava tranquilo com relação à vida de Lázaro. Mesmo o pai permitindo ele passar pela morte, Jesus já estava informado, ligado com o pai, certo, e já estava atento a tudo que ia acontecer. Isso não seria novidade e não seria uma surpresa a ressurreição de Lázaro. Embora a surpresa fosse para todos os espectadores que estavam ali, mas para Jesus não. Jesus já sabia, isso não é para a morte. Jesus já sabia, vai até passar por isso. Mas o pai já me falou, ele vai levantar só por um momento, vou dar um susto para o povo. Então, meus irmãos, quando a gente já sabe do final, você não se preocupa. Sabe uma pessoa que às vezes está apreensivo, vai ter uma audiência na justiça? Imagine bem, aí vem alguém de credibilidade, assim, vem o próprio juiz que vai dar a sentença, chama essa pessoa no canto, ele está apreensivo, está preocupado, está ansioso, aí chama ele e fala: vem cá, eu vou te mostrar o papel, aqui ó, a sentença já está pronta, você já ganhou, eu vou ouvir esse testemunho, ouvir todo mundo, mas já está selado, já a sentença já foi dada, você já ganhou, você está entendendo? Aí se ele lê aquilo ali, e o pessoal começar a falar, ele vai falar assim, ele não vai ficar tranquilo, porque ele já sabe que aquilo ali já está determinado, já ganhou. Sabe? Então, quando você já sabe do final e tem certeza, você fica tranquilo. Jesus já sabia do final. Jesus já sabia exatamente o que Deus ia fazer através daquilo. Então, jamais Jesus ia ficar preocupado ou ia sofrer por aquele luto, porque aquele luto ia durar só alguns minutos após aquela chegada dele ali. Então, Jesus ia chorar por um luto que, na realidade, daqui a pouco ia se transformar num grande testemunho. Vocês já viram pegadinha na televisão, que eles usam muito negócio de caixão, usa muito morto, que aí de repente o morto levanta e a pessoa quase morre do coração? Vocês já viram quem se assusta? Já viram algum figurante se assustar? Não, o figurante sabe que quem está ali vai levantar. O figurante sabe que quem está ali vai dar tudo bem, e ele está tudo bem com ele. Mas a pessoa que não sabe de nada se assusta. A pessoa que não sabe de nada pode até chorar. Tem gente que chora no velório de estranho, né? Mas aí, o figurante que está ali, ou o diretor que está dirigindo aquilo ali, que está participando daquilo ali, ele sabe que não vai dar em nada. Ele mesmo, se ele chorar, ele tem que pôr água aqui para ele fingir que está chorando, ele tem que fingir, e ele não assusta, porque ele sabe que ali vai levantar de fato, e Jesus sabia que Lázaro ia levantar. Você acha que Jesus, sabendo que ele ia levantar, tinha plena convicção, Jesus ia chorar pela morte, pelo luto dele? Era um luto que para Jesus não existia. Então ele não chorou pelo luto de Lázaro. Versículo 19 fala uma coisa interessante. Muitos dentre os judeus tinham vindo ter com Marta e Maria para as consolar a respeito do seu irmão. Mas judeu, o que tem judeu, pastor, com ir lá consolar? Isso é normal, né? Tem um luto, o judeu foi lá confortar, coitada. A Marta e a Maria, que era irmão de Lázaro, estavam fazendo um papel bonito, que atitude bonita. Mas quais são esses judeus? Vai lá para o versículo 8. Quando, pois, soube que Lázaro estava doente, ainda se demorou 2 dias no lugar onde estava. Depois disse aos seus discípulos: vamos outra vez para a Judéia. E disseram-lhe os discípulos: Mestre,
ainda agora os judeus procuravam apedrejar-te e voltas para lá? Não era judeus bonzinhos que estavam querendo fazer boa obra, não, meu irmão. Era judeu que odiava Jesus e queria apedrejar Jesus. Era inimigo de Jesus que pregava contra ele. Era inimigo de Jesus que não gostava de Jesus, que trabalhava contra tudo que Jesus estava construindo. E eles aproveitaram daquele momento de fragilidade, daquele momento de tristeza, e falaram: ó, está lá, o mestre não está lá, vamos lá, e ficaram lá os 4 dias, ó, em cima, conversando, tentando consolar. E quando Jesus chega, o texto diz que Marta saiu ao encontro de Jesus, não como costumava, não antes dos judeus estarem ali naquele lugar, não como elas recebiam Jesus, quando Jesus passava ali para dar uma palavra amiga, uma palavra de bênção, mas ela saiu meio cabisbaixo. Marta saiu e pronunciou uma palavra, meio que condenando: se o senhor estivesse aqui, eu não teria morrido. Eu vou confessar, eu estou decepcionado, eu vou falar a verdade. Culpando indiretamente, liberando a palavra para ele, como se diz: o Senhor falou com a gente está chateado mesmo. E isso no versículo 21. E a Maria nem quis ir ao encontro de Jesus. Ela nem quis ir ao encontro dele. Maria ficou lá dentro. E Jesus olhou aquela fala dela: se o senhor estivesse aqui, ele não teria morrido. Esses dias a gente está sofrendo, a gente está decepcionado. E isso aconteceu. Meu irmão, tome cuidado quando você esperar alguma coisa do Senhor e ele não fazer do jeito que você está esperando. Toma cuidado quando você criar uma expectativa com relação a Deus e ele fazer diferente do que você está esperando, que na maioria das vezes ele vai fazer até de propósito, porque aqui foi proposital. O pai orientou Jesus e falou: não vá, espere, eu tenho outro plano nisso aí. É um teste, é uma maneira de testar, de nos provar. E Marta e Maria estavam sendo provadas, testadas. E às vezes, meu irmão, a gente sabe que aquilo que a gente esperava de Deus, aquilo que eu aguardava no Senhor, aquilo que eu esperava nele, ele podia sim ter feito há 2 dias, há 3 dias atrás. Ele poderia sim ter antecipado para evitar esse sofrimento meu, para evitar que eu passasse por isso, mas às vezes o próprio Deus não quis. Ele permite a gente passar certas coisas para nos provar. Porque não é só nós que observamos o Senhor e a maneira que Ele nos trata, que Ele nos ouve, que Ele nos atende, mas Deus também está nos observando para ver como nós servimos a Ele e como nós temos Ele como primeiro lugar na nossa vida. E aí a Maria, depois de uma certa pressão exercida pela sua irmã, que foi ao encontro de Jesus e liberou essa palavra: se o Senhor estivesse aqui, ele não teria morrido. Pronto. E ela voltou e falou assim: olha, Maria, o mestre falou que é para você ir lá sim. Imagina ela: não, vai lá e está te esperando. Aí eu vou sim. E ela foi. Quando Maria chega, ela não estava lá na hora que a Marta pronunciou essas palavras, ela estava dentro de casa. Imagine bem, Maria estava lá dentro de casa, ela não ouviu Marta dizendo: se o Senhor estivesse aqui, ele não teria morrido. Mas quando ela sai, parece que ela ouviu a mesma frase, e ela repete a mesma frase no versículo 32. Olha aí. Quando Maria chegou ao lugar onde estava Jesus, ao vê-lo, lançou-se aos seus pés, dizendo: Senhor, se estiveras aqui, meu irmão não teria morrido. Pronunciou as mesmas palavras. As duas estavam pronunciando a mesma frase. E às vezes, meu irmão, a gente está pronunciando palavras e frases que não saem do nosso coração. São influências externas.
Às vezes de tanto ouvir o noticiário, às vezes de tanto ouvir o mundo, às vezes de tanto você ouvir um professor de faculdade, às vezes de tanto ouvir uma teoria, às vezes de tanto ouvir uma pessoa negativa que está caminhando com ele, você está pronunciando aquelas mesmas palavras que ele te ensinou. Às vezes de ouvir tanto uma frase repetida várias vezes, e esses judeus estavam lá 4 dias, e eles colocavam na cabeça dela. Era como se eles falassem assim, aqui, eu não estou falando que Jesus é ruim, não. Eu não estou falando que ele não é poderoso, não. Ele podia ajudar vocês mesmo, mas por que não ajudou? Se ele não estivesse aqui, seu irmão tinha morrido? Ele falhou. Abandona esse homem. Se Jesus estivesse aqui, ele não tinha te ajudado, mas ele não estava. Quem estava aqui com você? Nós estamos aqui com você. E aí, meu irmão, Jesus, depois de ouvir Marta e Maria pronunciar isso, e ver que os judeus estavam ali ao redor, ele olha para eles e agitou no seu espírito. Versículo 33. Jesus vendo-a chorar, e bem assim os judeus que acompanhavam, agitou-se no espírito. Quando ele viu ela chorar, e os judeus ali do lado, aqueles que estavam buzinando esse tempo todo, mudando a cabeça delas, Jesus agitou no seu espírito e comoveu-se. E perguntou, onde o sepultaram? Eles disseram e responderam, Senhor, vem e vê. E aí Jesus chorou. Você sabe por que Jesus chorou? Quando viu Marta e Maria, discipuladas por ele. Marta e Maria, que Jesus ensinou tudo que ele tinha que ensinar para elas. Marta e Maria, que foram doutrinadas por Jesus. Meses e anos ali, acompanhando, ouvindo o exemplo, criando uma estrutura. Jesus ensinando tudo de bom para elas. 4 dias com judeus inimigos. Elas já mudaram o comportamento, elas já mudaram a sua fala, elas já mudaram a sua visão, elas já começaram a mudar. E Jesus olhou e falou, o homem verdadeiramente é muito vulnerável. A gente faz um trabalho gigante na vida dele, abençoa a vida dele, limpa ele, lava ele, trata ele, dá tudo para ele, e basta o inimigo vir 4 dias, e começa a arrancar essas pessoas das nossas mãos. Aí Jesus chorou. Não pela morte de Lázaro, que ela estava resolvida, mas por 2 vidas que já estavam começando a abandonar ele. Já estava começando a se esfriar com ele. Porque deram ouvido a vozes estranhas. A palavra de Deus diz que Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. E Jesus ainda chora. Jesus chora por aquela pessoa que Jesus abençoou ele tanto, já ensinou tanto para ele, já deu prova de vida, derramou o seu sangue, e às vezes por você assistir um jornal, às vezes por você ver uma notícia, ou por escutar um professor de faculdade, às vezes você está mudando a sua concepção a respeito dele. Às vezes você está afastando da presença dele por causa de uma amizade, que depois que essa amizade entrou na sua vida, você já não é o mesmo, você já não ora mais como orava, você já não trata Jesus mais como você tratava, você já não respeita Jesus mais como você respeitava, porque entrou uma amizade na sua vida, e a partir daí você começou a mudar. Às vezes, você quando estava lá no 1º ano de grupo, quando sua mãe te levava para a igreja, 2º, 3º, você era de uma maneira com Deus, depois que entrou para a faculdade, talvez você mudou, porque vieram pensamentos intelectuais. Às vezes, as vozes que estão vindo de fora, são os problemas da vida, porque enquanto estava indo tudo bem, às vezes você falava que Jesus é maravilhoso, Jesus é tremendo, mas às vezes os problemas estão te dando um recado, e estão trazendo uma mensagem para a sua vida, e mostrando para você, ou tentando mostrar que Jesus não é bem como você pensou, porque não está acontecendo na sua vida do jeito que você programou. Porque esse era o recado dos judeus.
Se Jesus fosse tão bom, vocês não estariam chorando. Ele não é tanto assim quanto você pensa, porque você esperou que ele viesse curar o seu irmão e ele deixou o seu irmão morrer, porque se ele estivesse aqui, ele não teria morrido. E tem muita gente, às vezes, na sua vida, talvez o mundo está falando, se você estivesse com Deus, você não estava passando por isso. Se você estivesse com Jesus, sua vida não estaria assim. E às vezes você se esfriou, porque você está dando ouvido para outras vozes. Mas Jesus continua falando, eu sou o mesmo ontem, hoje e eternamente, e sou contigo todos os dias da sua vida. Jesus sempre foi o mesmo. Os judeus, com muita teoria, conseguiram confundir a cabeça delas. E quem sabe, meu irmão, você precisa parar para pensar naquele versículo que disse, não se aparte da simplicidade que há em Cristo. E talvez quando você era novo convertido, que sabia pouca Bíblia, pouca teoria, talvez você era muito mais fervoroso e muito mais fiel, e talvez você está se confundindo, às vezes até no saber. E esse saber, ao invés de te levar mais para perto de Deus, está te afastando dele. Quem sabe quando você sabia menos, você obedecia mais. Porque o mais importante do nosso relacionamento com o Senhor, não é o tanto que eu sei a respeito dele, é o tanto que ele sabe a respeito de mim. Porque Deus sabe aonde eu ando, Deus sabe o que eu falo, Deus sabe o que eu penso. E tem gente que sabe pouca coisa da Bíblia, pouca coisa a respeito do Senhor, mas é fiel a Ele em qualquer, o pouco que sabe é suficiente para ele se manter fiel na presença dEle. E saber que mesmo numa situação difícil, mesmo passando por um problema, mesmo chorando um luto que esperou que Ele fizesse um milagre, ele consegue dizer, eu sei que meu Redentor vive. E pode acontecer tudo de ruim nessa terra, mas Ele continua sendo o mesmo. Meu irmão, nós vamos passar por aflições e dificuldades. E se a vida não preparar alguma aflição para nós, o próprio Deus prepara para nos moldar. Mas esteja preparado, porque é nesse momento que o Senhor está nos provando. E no final de cada prova vem um resultado. Você lembra na escola? Faz a prova, o professor leva para corrigir. Depois fica ansioso para chegar o outro dia para ver que nota que eu tirei. Não é? Se eu tirei média, se eu tirei uma nota boa, se eu passei, se eu não passei, não é assim? Com Deus é a mesma coisa, Ele joga a gente numa prova e depois Ele joga a nota. Você tirou nota tal nessa prova. E Jesus chorou, sabe por quê? Marta e Maria quase foram reprovados. Mais um pouquinho que demorasse, os judeus acabavam de convencer elas. Qual voz tem buzinado no seu ouvido? Você é a mesma coisa de quando você aceitou Jesus? Você está sendo fervoroso do mesmo jeito? Ou alguma coisa aconteceu na sua vida e vozes têm tentado te esfriar? Jesus tem chorado por muita gente que não permaneceu, porque ao invés de dar ouvido às palavras dele, está dando ouvido a vozes que estão à nossa volta. Pedro, quando começou a caminhar sobre as águas, enquanto ele se manteve firme olhando para Jesus, ele estava dando passos em cima da água e vivendo milagre. Mas quando ele parou de olhar para Jesus e deu ouvido à voz do mar, aquele barulho, eu te engulo, aqui é fundo. E ele começou a dar ouvido àquela tempestade, o barulho da chuva, o barulho da tempestade, as ameaças da vida. Aí o texto diz que ele afundou, porque ele parou de dar ouvido a Jesus e começou a dar ouvido a outras vozes. Mas Jesus continua falando com cada um de nós, que nos braços dele há segurança, e que tem uma história linda para cada um de nós, para nos dar a bênção e nos dar a vitória. Vamos ficar de pé, vamos orar. Eu quero orar com você, meu irmão, porque às vezes, eu não estou falando isso de Marta e Maria, nem condenando Marta e Maria, porque eu sou igual a qualquer uma delas, e você também. Nós somos humanos e
um velório, uma notícia ruim, um plano frustrado, abate a gente mesmo. E é normal a gente ficar triste, às vezes até esfriar. Quantas vezes eu já pedi algo para Deus, sabia que estava na possibilidade dele, e ele falou não para mim, e eu fiquei muito chateado. Fiz bico igual menino birrado. Mas depois eu compreendi que ele estava trabalhando no meu caráter. E quando ele me deu a bênção, ele não deu aquela que eu estava pedindo, ele me deu uma muito melhor. Mas eu aprendi que quando ele faz do jeito dele, sempre é melhor do que o meu. E é melhor confiar. E quantas vezes a gente criou expectativa e Deus não fez daquela maneira, e é normal a gente ficar chateado e aborrecido. Mas às vezes isso, meu irmão, já te esfriou, e você não é o mesmo na presença do Senhor. Às vezes antigamente, quando você falava, Jesus está chegando ali, abrindo o portão, você pulava no ombro dele e abraçava, quase jogava ele no chão, eufórico. E agora quando fala Jesus chegou, fala, eu não quero ir lá não. Por quê? Porque eu esperei que ele viesse curar e ele não veio. Eu esperei que fosse esse dia e ele não veio. Eu esperei que fosse antes de ontem, hoje eu não quero mais. E às vezes você está assim, meu irmão, mas ele chora. Porque se você compreender, ele não veio curar, ele veio ressuscitar. Ele não veio fazer um pequeno milagre, ele veio fazer um grande. Confia nele. Ele falou assim, aquele que está em mim, mesmo que morra, viverá. E ele não quer ensinar para a gente que a gente pode exercer a nossa fé, estalando um dedo, e ele chega na hora que a gente quer. Mas ele quer ensinar para nós que a nossa fé, a gente pode descansar nele, que mesmo que o barco comece a afundar, não tem perigo, ele estando no barco, ninguém vai padecer. Isso é confiança. Confiança no Senhor, a verdadeira fé não é tomar domínio e determinar coisas pela fé. A verdadeira fé é eu assentar, ver tudo arruinando e saber o Senhor está no controle. Essa é a verdadeira fé que Deus quer que a gente consiga. E a gente está num pleno exercício. E às vezes você não é o mesmo hoje por causa de frustrações, de coisas. E você não precisa de coisas, você precisa do dono das coisas, o Senhor das coisas. Porque você não precisa das coisas de Deus, meu irmão. Você precisa do Deus das coisas. Você precisa do dono. E tendo Ele, as outras coisas, tudo será acrescentada. Isso são acréscimos. E elas estavam colocando um acréscimo como principal. E o dono do acréscimo começou a ficar desprezado. E Jesus chorou. Quem sabe você começou também a desprezar Ele, Senhor, e se afastou, meu irmão. E se afastou um pouco dele. E às vezes hoje ele está chorando, mas ele vai ficar muito feliz quando você pular no braço dele de novo. Ele vai ficar muito feliz quando você pular no pescoço dele de novo e dizer para ele, o Senhor é o Senhor, e eu te amo, independente de qualquer presente. Senhor, toma nossa vida, Pai, diante do Senhor. Toma, Senhor, tem misericórdia de nós. Às vezes nos frustramos por pouca coisa, algum acontecimento na nossa vida. Tem misericórdia, Senhor. E às vezes o Senhor chora porque poderia ser tão melhor, e nós não aprendemos, Senhor. Tem misericórdia. Nós possamos exercer nossa fé, e nós possamos viver a fé no Senhor, porque o Senhor é o Criador dessa terra, Criador desse mundo. O Senhor domina todos e tudo, Pai. E um dia nós vamos nos acertar com o Senhor, e não vai ter mais nada que nos ajude, a não ser, Pai, a nossa fé diante do Senhor. Oh, Pai, abençoa cada um. Muitos estão pulando no Senhor nessa noite, consertando com o Senhor nessa noite. Muitos admitem já estavam esfriando, já não são os mesmos. Oh, Pai, mas nessa noite se retornam para o Senhor. O Senhor venha, Pai, fortalecer essa vida, encher ela da Tua graça, da Tua unção, a unção fresca do Senhor sobre essa vida. Retoma os seus sonhos, a sua profissão, a sua casa, os seus projetos. Oh, Pai, toma esse coração, lava, Senhor, tira essa angústia, essa tristeza. E eu peço ao Senhor, Pai, nos dá uma semana de vitória abençoada. Repreenda todo o mal, tudo que não é do Senhor, toda cilada, todo levante do inimigo que tenta atrapalhar. Oh, Pai, que tenta trazer a tristeza, a angústia, a depressão. Pai, mas a alegria do Senhor que é a nossa força. Oh, Pai, que o Senhor venha, Pai,
derramar bênção sem medida sobre a vida de cada um dos irmãos, tanto os que estão aqui quanto os que estão em casa. Dá uma semana de vitória e de bênção. Nos leva em paz, debaixo das poderosas mãos do Senhor, nos abençoando, nos guardando e nos livrando de todo mal, em nome de Jesus. Que o amor de Deus Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo do Senhor seja com todos nós, em nome de Jesus. Amém.